Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui balindo para a estreia, primeiro episódio da terceira temporada da série The Orville, exibido na Star Plus. Pois bem, pessoal, finalmente chegou o momento do retorno desta grande série que sim, guarda grandes características com aquela franquia que tanto também amamos, que é Star Trek. Sim, bebe na fonte e às vezes faz algo no mesmo nível ou até superior. Coisa que por aqui a gente vai encontrar com certeza nessa abertura de terceira temporada. Claro que antes a gente precisa dizer a nota triste, né? Logo de cara tem uma dedicatória, né? Aliás, dedica um episódio em memória ao ator que faz a voz lá daquela gosminha, aquele personagem super interessante que acabou ficando apenas, no começo, né? Apenas uma gosma, mesmo a ser atropelada pelo capitão no primeiro episódio, lá no começo da série. Depois ele foi ganhando importância, o Yaft. Pois é, o ator que faz a voz dele, um grande comediante americano, faleceu no finalzinho do ano passado e dedico então esse episódio a ele. Mas, felizmente, ele teve tempo de gravar todas as vozes para a produção aqui dessa temporada. Enfim, bom, na verdade, né, esse episódio é sobre perdas. Fica até um pouco irônico, claro, é uma perda ali por uma fatalidade de doença, né, mas aqui é algo muito mais pesado, muito mais denso. Mas antes disso, né, a gente precisa entender que, sim, temos um grande personagem aqui dentro da série, que é o Isaac, né, aquele robô, né, lá daquela raça, os Kylons, que consideram, né, simplesmente todas as formas de vidas algo inferior. Quer dizer, não é um conceito super original, mas uma série que trabalha conceitos de ficção científica, se vale, claro, de coisas conhecidas, mas procura trabalhar à sua maneira. E no caso, a gente viu bastante, principalmente ali na segunda temporada, que, sim, os conterrâneos, né, do Isaac, né, os Kylons, que vem lá de Kylo One, né, atacaram uma vez, né, fizeram um grande desastre, acabaram com muitas naves, milhares de pessoas morreram na batalha e, no fundo, o Isaac tinha uma certa missão realmente de coletar informações a respeito do inimigo. E dito e feito, né? Quando esse dia chegou, ele simplesmente foi desativado e começou-se o ataque. Claro, durante o processo ele acabou se arrependendo e ajudou todo mundo a se salvar, né? Ele foi, digamos, ao mesmo tempo o motivo da guerra acontecer, como também o seu final. Ok, isto é bacana, né? Uma redenção de alguém que, no fundo, não queria, né? Bom, temos aquela questão também dos sentimentos, né? Ele é um ser completamente sintético que não sente emoção nenhuma, né? Não tem como ele dizer que ele talvez passou por um processo de arrependimento, né? Que eu acho que o arrependimento também é uma sensação, né? Também é uma emoção, mesmo que seja, claro, uma coisa completamente lógica, né? Você se arrepende de uma ação que você fez, necessariamente não é porque você dói o seu próprio coração ou faz doer o dos outros, né? O arrependimento também é um processo, sim, é lógico e é emotivo ao mesmo tempo. Mas ele tinha culpa no cartório, digamos assim, na visão de todo mundo? Com certeza. Coisa que, aliás, eu até reparei, né? Quando teve aquele episódio duplo, Identidade, que focou exatamente a guerra, no episódio seguinte, que eu me lembro, acho que não teve um conceito assim bem exposto de como a tripulação enxergava ele. Sim, já existia um certo distanciamento, mas não colocou essa história pra frente, né? A série preferiu tratar outros temas muito caros a ela e deixou essa história do Isaac um pouquinho meio que de lado, meio em stand-by, meio adormecida. Mas agora, no começo então da terceira temporada, ela volta com força. Sim, o pessoal, na verdade, não tem uma certa antipatia, tem um certo ódio para com ele. Já que estamos no começo de um novo ciclo narrativo, a produção, roteiristas, todo mundo, né, tiveram uma boa ideia, né? Por que não injetar toda essa coisa forte em cima do Isaac através de um novo personagem? Então criaram esta personagem chamada Claire Burke, se eu não me engano, né? Bom, ela representa completamente, sim, o que é todo mundo, né? A tripulação inteira, ou talvez toda a União Planetária sinta a respeito ali daquela forma de vida que tá fazendo o que ali dentro da nave, afinal de contas? Só lembrando que a raça dele matou um monte de gente, milhares de pessoas? Ah, simplesmente, né? Vá pro inferno, né? Basicamente isso, né? Até numa cena bastante interessante, a cena de introdução do personagem é muito boa, né? Porque Isaac chega ali ao refeitório, né? Ele sente aquela
aquela sensação, quer dizer, ele não sente sensação, né? Mas a gente sente sensação, e aliás isso é muito importante para o episódio, né? Ele sente que ele provoca desconforto nas pessoas. Isso a gente viu lá na temporada anterior, né? A cena então aqui um pouco repetida, e ele senta à mesa de alguns tripulantes, imediatamente no momento que ele senta lá sua bunda sintética, todo mundo se levanta e vai embora, e ele fica naquela situação de, opa, fiz de novo, ou fizeram de novo comigo, né? Só que aí, essa personagem nova, ela retorna à mesa e senta, e aí a gente pensa, aquela coisa típica, né? Não, todo mundo o rejeitou, acho que eram quatro pessoas que foram rejeitadas por ele ali, né? As que se levantaram, mas não, ela volta e começa a fazer as pazes. Não, é muito melhor do que isso. Ela escorraça o Isaac, né? Ela exemplifica completamente a sensação que ela tem e que, claro, pode ser colocada em todos os outros. Porque em cenas de flashback, nós vemos exatamente a dor dela, onde ela estava a bordo de alguma nave, né, e possuía uma amiga, sei lá, barra namorada, não dá para entender direito, né, mas uma pessoa bem afetiva para ela, né, se não me engano acho que era a Amanda, né, e elas, as duas estão querendo sair daquela nave que vai explodir daqui a pouco, entram num bote de salva-vidas, mas o bote está travado e uma delas vai ter que se sacrificar para a outra poder sobreviver, literalmente tem que puxar a manivela pelo lado de fora, uma coisa típica, né, a amiga dela, de Burke, a Amanda, faz o sacrifício, vai lá pro lado de fora, vira a manivela e salva a Burke, né? Ou seja, ela tem a personagem nova tem uma dor completamente estabelecida, muito pessoal ali, não é uma coisa geral, um monte de gente morreu, não, ela perdeu um ente bem querido, bem próximo, com certeza. E ela exemplifica isso de uma maneira bem dolorosa para o Isaac, deixando claro que não tem questão de haver um certo perdão, uma certa aceitação, não, nada. Mano, vai embora daqui, ninguém te quer por aqui. Ou seja, a personagem já começa com o pé direito, realmente uma personagem muito forte, mas vamos ver como eles vão trabalhar esse personagem, porque ele também cumpre um grande de um arco aqui. O que eles vão fazer depois? Porque de petulância, assim, um pouquinho que a gente consegue enxergar nessa nova personagem, a gente já viu, por exemplo, na Tala, que é a chave de segurança, né, que substituiu, por sua vez, a Lara, lá da primeira temporada. Enfim, eu quero ver o que eles vão fazer com essa personagem, mas de qualquer forma está bem estabelecido que ela é contra ele, ou pelo menos a representação de todo o ódio presente ali dentro de Orville, a respeito de Isaac. E lá, no novo cenário aqui também para essa terceira temporada, numa sala dedicada a ciências e tudo mais, né, há uma grande pichação ali, assassino, né, ele traz garrafais gigantescas, e a primeira, claro, pessoa que podia, né, alvo certo, né, de poder ter feito aquela pichação é justamente a Burke, né, porque a Tala viu a discussão deles, que eles tiveram ali no refeitório, né, percebeu, aliás, né, e realmente há um ódio ali enorme naquela pessoa contra um ser sintético, né? Claro, ela passou a bola para o capitão e ela foi a primeira bola da vez a ser uma suspeita, né? Mas ela negou e realmente não tinha indícios de que pudesse ser ela. E já pulando um pouquinho mais para frente do episódio, né, a gente acaba descobrindo que realmente ela não tem culpa no cartório, é outra pessoa. Mas claro, falando sobre a abertura do episódio em si, foi justamente aquela cena que já foi antecipada para nós em meses anteriores, né, quando teve aquele atraso. Na verdade, a terceira temporada era para ter estreado em março, né, finalzinho de março, se eu não me engano, teve um atraso e deixaram agora para junho. E falando nisso, né, o episódio estreou na própria quinta-feira, dia 2 de junho aqui de 2022, né? Ou seja, semana que vem provavelmente eu já vou começar a fazer as resenhas aqui na quinta-feira mesmo, né? Bacana isso, né? Não ter atraso aqui para o Brasil. Mas de qualquer forma, né, nesse adiamento que teve, eles lançaram um trecho de batalha espacial que foi muito interessante, né? O ataque, né, dos Kylon à frota, a frota não estamos em Star Trek, a União Planetária, né? Uma cena super empolgante, que é exatamente a cena de abertura aqui deste episódio. A mesmíssima coisa, né? Acho que não tem nada cortado ou acrescentado, não me lembro, para falar a verdade, não fui conferir, mas o impacto é o mesmo, né? Que é a cena onde Marcos sai correndo pela Orville até chegar ao seu alojamento e ficar do lado do seu pequeno irmão, né? E esse que surge o Isaac ali, entra no alojamento e ele abre uma bocarra, né, assim, tensa, né, e claro, agora a gente descobriu que era apenas um pesadelo terrível, né,
Que, aliás, depois eu fiquei com uma sensação de, poxa, bizaram muito, né? Lembrando, né? Agora estão com dinheiro no bolso, vocês podem fazer efeitos especiais à vontade, como também tempo. Vocês repararam que esse episódio tem 77 minutos, se não me engano, né? É grande para dedéu, né? Eles têm grana e têm tempo para desenvolver as histórias. Mas eles fizeram aquela sequência super grande, né, de ataque dos Trill à União Planetária, e depois, quando contou a história pessoal de Burke, também teve bastante efeito especial, bem alongado também. Por exemplo, em outras séries, ou na própria série aqui, né, em temporadas anteriores, que só tem 45 minutos de episódio, provavelmente tudo ali que a Burke narra a respeito da sua amiga perdida seria apenas com falas, não teria imagens, com certeza. Acredito que não. Como também, claro, né, a abertura do Pesadelo do Marcos também seria bem encurtado, né, porque ele passa por diversos elevadores, corredores, é uma explosão para lá e para cá, muitas perdas de vidas, enfim, tudo isso seria muito encurtado, com certeza. Mas de qualquer forma, tem esse peso, né? Poxa, bizarro, não tem sentido ter bizarro. Então, tem sentido sim, porque depois, no futuro, a gente acaba descobrindo, né, que quem pichou lá a parede do laboratório não foi realmente a Burke, foi o Marcos, o filho da doutora Claire Flynn. Pois é, foi ele. Ele odeia o Isaac, mais talvez do que a própria Burke. Isso porque, claro, né, ele tinha um sentimento para com ele, para a figura do Isaac, que era uma figura paterna para ele e para o seu irmão pequeno, durante as 2 temporadas anteriores, né? Por mais que ele também fosse um pouquinho mais reticente, sempre pequenininho, sempre gostou muito mais automaticamente do Isaac do que ele, né? Mas, caramba, ele tem aquela coisa, eu gostava de você e você ferrou com todos nós, né? Não só a minha família, né? Não só a tripulação, mas com todas as outras naves, todas as outras famílias, né? A dor dele, com certeza, é muito maior, é uma dor pessoal, diferente da Burke, né? Que, claro, também é uma dor pessoal de perda, mas ela não tinha sentimento para com o Isaac. É diferente a dor, com certeza. E aí, na tentativa da Claire de tentar unir o filho ao Isaac novamente, né, ter um certo perdão por ali, não dá em nada, piora a situação na verdade, porque depois o Marcos acaba jogando na cara do robô, né? Eu queria que você morresse. E é aí que temos a temática desse episódio. Ele faz exatamente o desejo do garoto, né? Porque, de fato, ele gosta dele, né? Claro, não em sentidos sentimentais, mas de valer, né? Pô, a sua opinião é essa, preciso considerá-la, né? No contexto geral da situação, claro, logicamente, o robô, o androide, chegou. A definição, ele precisava se excluir ali da tripulação, porque estatisticamente, né? Ele concluiu que ele prejudicava todos, o rendimento a bordo ali, né? Para as futuras missões, a presença dele incomodaria tanto que ninguém seria 100% eficiente. Ele chegou num processo lógico, não um processo racional. Logicamente falando, tinha sentido ele se excluir ali daquele conjunto. Então, literalmente, ele praticou o que a gente chama de suicídio, né? Ele se desativou completamente, né? Ele foi lá naquele novo cenário e pegou lá uma traquitana, injetou um pulso forte lá num ponto específico do seu cérebro artificial e caiu duro no chão. Antes, claro, ele deixou vários recados de mais eficiências para todos os setores da nave, né, ainda cumprindo seu papel, né, de cientista ali da nave, né, chefe cientista, mas na verdade, né, e também desejando boas coisas para a família Finn, né. Aquilo é uma carta de suicida, literalmente, né? Mas ele não deixou de cumprir a sua função, né? De ser eficiente, ainda eficiente para aquela tripulação, né? Dando métodos para aumentar o rendimento das coisas, né? E é uma carta de suicida mesmo, e foi o que aquilo é encarado como tal, né? A cessação da própria vida. E aí vem um ponto interessante que a gente pode pensar, né? Eu pensei na hora que estava vendo o episódio, caramba, a série vai deixar de lado um grande personagem, porque é possível, né? Eles fizeram isso com a Lara, né? Que era um personagem que também tinha um processo de crescimento que era super interessante a gente perceber que ela se desenvolvia, né? Ela ela é mesmo, né? Uma jovem adulta, né? 23 anos, né? Mas ela passa por um processo de maturação. Revimos agora, né? Que estamos vendo a primeira temporada, também junto com a segunda e a terceira aqui, que
ela teve a chance do seu primeiro comando, ela passou por perrengues, né? Ela sim foi se amadurecendo e foi uma grande perda. Claro que quem só a substituiu, que foi a Tala, também é outra grande personagem, que também tem um baita de um rancor. Aquele episódio, né, onde ela declarou tudo que ela sente a respeito do Clyden, caramba, foi também de lascar, né? Foi forte, mas coisa que a gente não costuma ver, por exemplo, em Star Trek, né? Esses sentimentos fortes aqui em The Orville é muito mais presente e eles funcionam, na verdade, né? Por isso que esse sentimento aqui de Burke também é muito pesado. Enfim, quando a gente vê que, caramba, o Isaac se sacrificou, será que ele realmente vai sair da série? Eu pensei naquele momento que eles conservariam o corpo dele, embora já tenham falado que iam mandar para Epsilon 2, né? Que é exatamente aquele centro de pesquisa que apareceu lá no comecinho da série, né? Mas eu pensava, daqui uns 2 episódios talvez eles consigam reavivar. Mas não, fizeram aqui mesmo, nesse episódio, né? E a ideia toda veio lá do Lamar, né? Que tá lá no seu bem bom, né? Com mais uma outra tripulante, né? Super sensual, mas cheia de espinhos. Aliás, né? A gente precisa notar, esse episódio aqui é um dos mais dramáticos da série. Não tem alívio, e apenas com o Lamar é que tivemos 1 ou 2 piadinhas, mas piadinhas leves, longe daquelas piadas à la The Orville, né? Não, são piadas a mais de trocadilhos do que qualquer outra coisa. Um episódio super denso, pesado, que não teve alívio cômico, realmente não teve, foi pra gente ficar tenso mesmo. Enfim, na conversa com ela ali, né, na alcova, ele saca uma ideia interessante, né, que sempre tem um resquício de memória em algum lugar. Na verdade, aquela questão de programação, né, que sempre os projetistas de código, né, por mais fechados que sejam, eles sempre colocam alguma brecha, alguns poucos códigos que eles mesmos podem entrar um dia e invadir seu próprio sistema. Uma coisa completamente aceitável, né, em termos de programação, claro, se usou aqui, e é o que Isaac tinha ali também no seu chip, né? E, bom, ele não sabe, ficou aquela questão, será que ele sabia que isso existia ou não, né? Uma salvaguarda, que ele já contava com isso? Provavelmente não. Enfim, é o jeito que então Lamar arranjou para reviver. Só que, aí vem outra questão também importante do episódio, né? Porque qual é a função também dessa personagem nova, né? Apenas ser um contraponto, né? Ser mais ríspida do que foi, por exemplo, intransigente do que a Tala já foi com Clyden? Não, né? Na verdade, ela tem uma habilidade também especial, né? Ela tem uma visão 4D, não sei o quê, né? Que foi exposta, né? Aquela cena longa também, né? Aquele teste da nova navezinha, um caça, na verdade, que eles receberam, que é Pterodonte, que o Gordon dirige, né? Navega. Ele fez um teste lá, né? Com aqueles passarinhos que eles chamaram, né? Aqueles pequenos drones, né? Que ele foi caçando, destruindo, né? Foi simulando uma batalha espacial, né? E quem comandou as pequenas navezinhas foi justamente a Burke, que é a nova, né? Navegadora ali da The Orville, né? E caramba, foi super legal a cena também, embora muito estendida, né? Às vezes quando você tem dinheiro demais para gastar em efeitos especiais, você até exagera um pouco, né? Eu considerei um pouco longa aquela cena, mas tem tudo a ver, porque ali caracterizou exatamente a habilidade dessa nova personagem, que é exatamente o que se precisa para consertar o Isaac. E também, aí o episódio ganha força porque ela não quer ajudar. Tá maluco, capitão? Eu ajudar esse cara aí, eu quero que ele, já que ele morreu, fique morto. Claro, inicialmente foi um pedido, né, do Mercer de, dá uma força aí pra gente, supere o seu sentimento, né, o seu sentimento único que é seu, não pode passar para todo mundo, porque ele é útil. O Isaac, por mais que a espécie dele tenha feito um mal para nós, ele é útil. Como indivíduo, ele talvez seja a única salvação que nós temos num futuro ataque em massa, né? Mas ela não se doeu por isso não, né? Não adiantou. O bom discurso do Mercer não adiantou, ela ainda teimou. Claro, na verdade a conversa foi cortada porque apareceu uma nave Crew ali e tiveram que se valer de uma boa traquitana, bem comum na verdade, né? Não foi nada demais, mas só para exemplificar que eles atacaram mais uma vez, né? Eles fingiram que a nave explodiu. É bacaninha a cena, super interessante também, só que nesse processo, né? Lá o chipzinho do Isaac, que estava em êxtase, começou a se degradar completamente, ou seja, se fazia agora alguma coisa para salvar, né, o resquício ali de memória dele ou nunca mais. Aí que então
o Mercer manda, né, ordena a Burke que vá ajudar Lamar e ela diz não de novo. Claro, aí não tem jeito, né? Ela teve que ser dispensada, né? Ou seja, demitida mesmo, né? E aqui, assim, é bom destacar a presença, a atuação do capitão aqui da nave, o Ed Mercer. Sim, ele nunca esteve tão resoluto no seu comportamento até, né? Nas suas colocações, ele não está titubeando, ele está numa aparência bastante forte, né? Impávida. Ali, quando ele diz, né, que Burke, se você não quer cumprir as suas ordens aqui, você está completamente dispensada, não só aqui do ambiente, mas de tudo praticamente, né? Bom, ele está muito forte. Mas ele se destacou mais ainda quando ele fez um pronunciamento a respeito da morte do Isaac, né? Uma espécie, entre aspas, de funeral talvez, onde ele deixou bem colocado, claro que quase ninguém ali estava sofrendo por ele, né, não achando que a perda dele, né, ou não considerando que fosse exatamente uma perda, né, seria um alívio para todo mundo, né, como a Burke meio que deixou muito bem claro, né, se ele não existisse ali a bordo seria muito melhor para todos, mas ele falou a respeito do que é o ser, o Isaac, aquele ser sintético que é incapaz de sentir emoções, né, ou seja, ele não conseguiria também entender o que ele provocou nas pessoas, em toda o pessoal da União Planetária, já ia dizer frota de novo, né? As perdas provocadas, as mortes, claro, não foi ele, foi a espécie dele, os Kylons, mas ele não tem como sentir exatamente esse sentimento de culpa, por exemplo. Ele não consegue sentir nada, né? Tanto é que a gente pode considerar que ele meio que traiu, né? Foi a ovelha negra dos Kylons, e ajudou a reverter toda a situação de guerra, justamente porque ele não tem o sentimento também de, por exemplo, de trair o seu próprio povo. Ele não tem esse patriotismo, nacionalismo, não tem isso também, né? Ele é um ser limpo de sentimentos. E como que as pessoas podiam, então, trabalhar a perda dele, né? Que é exatamente, né, não por causa dele em si, mas do que a perda provoca em todo mundo. Ou seja, esse movimento, né, de cessar a própria vida gera sentimentos individuais em todas as pessoas ali presentes, inclusive quem está distante em outras naves, porque é um sentimento, cada um vai reagir de alguma forma ao ato que ele fez, ao ato de cessar a própria vida. E isso que é muito interessante, ou seja, na verdade o ódio sempre é meio que coletivo, o ódio individual às vezes tem um pouquinho mais de razão do que o ódio coletivo. O ódio coletivo é sempre mais aumentado. Mas o discurso do Mercer, ele foi muito pontual em dizer que cada um tem um sentimento diferente a respeito do Isaac e não dá para juntar tudo com certeza. Principalmente porque somente as pessoas, os seres vivos que conseguem ter exatamente as emoções, elas existem dentro de cada um de nós de diferentes maneiras, mas dentro dele não existe porcaria nenhuma. Bom, e vai daí também que vem também a sensação de remorso aí do Marcos, né? Porque ele percebe que exatamente não foi pelo contexto geral que ele fez o seu ato. Ele fez porque ele pediu, né? Ele literalmente pediu ao Isaac, né? Preferia que você não estivesse vivo. E foi o que ele fez, ele atendeu um pedido de uma pessoa que ele gostava bastante, né? Gostava em termos de não sentimentos, mas gostar de termos de conexão por vários motivos, né? Ele também nunca entendeu também aquele lado paterno que ele passou aos dois garotos, com certeza não, né? Mas o remorso que o Marcos sente é o que o Mercer estava explorando lá no seu discurso. É isso, né? O que ele causou em mim, né? Quando eu fiz o pedido de que ele cessasse a própria vida, né? E por isso que então ele vai até Burke e pede, dá uma forcinha, você é a única que pode lá dos seus trejeitos de 4D, não sei o que, você pode fazer consertar lá o chip lá do Isaac, e ela continua dizendo que não, tá maluco, moleque, ele tá morto, e que bom que ele tá morto, né? Fique assim, problema dele que ele decidiu fazer isso, né? E também você não precisa ficar chateado, né? Foi uma decisão dele, individual dele, né? Você não tem culpa nenhuma no cartório, né? Mas na verdade, ela acaba percebendo através do Marcos que há um espelho ali na frente dela, na verdade, né?
o sentimento agressivo do Marcus para com o Isaac é o mesmo que ela estava sentindo, lembro, né? Mas por motivos diferentes. Ambos tiveram perdas, mas perdas diferenciadas, né? O Marcus viu como um ente querido dele provocou um mal a uma comunidade gigantesca e ela viu como a atitude do coletivo do Isaac provocou uma fatalidade específica para ela. Ela perdeu a Amanda, né? São sentimentos que eles são antagônicos em vários momentos, o tempo todo, ou seja, a junção ali do que sente Marcus e Burke é muito interessante e ela percebe ali que, na verdade, ele é um proto-ela, né? Ou seja, todo o ódio que ela tem, um pouquinho mais específico, está nascendo nele, ele está se transformando nela, digamos assim, né? E por causa dele, não por causa de Isaac, não por causa de todos os contextos. Na verdade, ela estava se tentando consertar, para falar a verdade, a Burke, né? O Isaac, na questão toda, até era uma coisa como fora, uma carta fora do baralho, como se dizem, né? O que importava ali era ela e o Marcus, porque ela sentiu que ele estava tendendo a ser ela no futuro. Então, para ele não se tornar o que ela tem, o ódio desenfreado, ela topou então ajudar sim Lamar a consertar o Isaac. Bom, e aí foi fácil, porque é rapidinho, né? Nas questões de ficção científica. Mas aí também o episódio não acaba, ele continua, porque aí vem a dor exatamente, né, de quem volta à vida. Olha, pô, eu não fiz certo lá minha traquitana para desligar meu cérebro? Fez, mas a gente deu um jeitinho, né? E aí vem a preocupação, então, da Claire, a doutora ali, né, que também é a psicóloga da nave, né, tentando entender a cabeça do Isaac. Por que diabo você fez isso, ô cidadão, né? Não precisava, né? Mas é difícil trabalhar uma pessoa que não tem sentimentos, ou seja, não foi por sentimentos que ele cometeu o ato máximo, né, de cessar a própria vida. Foi por uma questão lógica que eu já tinha falado até antes, né? Estatisticamente falando, seria mais interessante ele ficar excluído ali daquele coletivo. Mas, de novo, o que vale são os sentimentos individuais de todo mundo. Porque quando ele chegou a essa conclusão lógica que naquele momento era mais eficiente ele não estar ali, ele deixou de levar em consideração o ponto futuro. Porque exatamente, depois, em outros momentos seguintes, ele poderia ser útil. Essa era a questão, né, que ele não considerou na sua formulação de necessidade de concordar com o pedido do Marcus, né? Ele encontrou uma lógica para atender os desejos da pessoa que ele tem entre aspas, afeto, né? Que considera, entre aspas, como um filho, mas ele falhou na sua construção de lógica, porque ele não sabe os momentos futuros. Se ele, estando lá ainda vivo, seria útil, né? Ele não percebeu a sua eficiência em outros momentos. E, de novo, também, tudo que muito a Claire fala ali se conecta com o que o Mercer havia falado antes de sentimentos individuais. Você nunca sabe o que vai acontecer para frente, então você não pode fazer um planejamento absoluto ali, definitivo, a respeito de a sua importância dentro de um coletivo, porque você não sabe como o coletivo vai reagir para frente, porque todo coletivo é um bando de individualidades o tempo todo que vão se transmutar à medida que as coisas vão avançando com o tempo. Ou seja, você não pode definir o seu futuro apenas porque você sente ali algo no presente. O seu futuro pode ser muito melhor, pode ser até pior também, mas com certeza ele vai ser diferente, porque todo mundo à sua volta vai mudar. Você não pode considerar que você precise ser algo definitivo para o futuro, porque você pode sim se transmutar em outra coisa. É bastante interessante, né? E lembrando apenas, acho que para finalizar, o título do episódio, né, que é Ovelhas Elétricas, né, conexão direta com o livro lá de Philip K. Dick, um dos grandes autores de ficção científica, né, que escreveu um conto, uma novela, romance, que a gente chama de romance aqui, né, intitulado Androides Sonham com Ovelhas Elétricas? Que você pode dizer, oi? Na verdade, esse livro aí do Dick é a origem do grande filme também de ficção científica, que é o Blade Runner. Pois é, aquele androide também, né, aquele detetive, né, que caçava androides foragidos, né, que depois, no finalzinho, acaba descobrindo que ele também é um, né, ou, quer dizer, isso não é o meio oficial, mas sim, né, o que vale que lá no livro isso não foi colocado no filme, né, tem assim, bem en passant, né, os animais domésticos, assim, foram extintos, né, e se
fazia uso de animais artificiais. E o protagonista ali, que foi vivido por Harrison Ford, né, ele tinha, no livro, né, ele tinha uma ovelha elétrica como um bicho pet, né, um animal de estimação, né, para meio que ficar no lugar da sua esposa. É uma coisa assim, mais ou menos, né? Ou seja, na verdade, os seres inanimados, está totalmente conectado então aqui com o Isaac, né? Ou seja, se no livro, e um pouco, não, é mais no livro que no filme, né? Temos o afeto a seres artificiais, está conectado então aqui com o Isaac de The Orville. A gente consegue sentir afeto por um ser que não sente nada por nós. Não precisa ser recíproco. Que também tem uma boa frase da Claire também, que a gente pode muito bem ou facilmente odiar lá aquela espécie que está tentando dizimar todos nós, mas se a gente chega perto de um deles, a gente consegue ter uma certa afinidade, né? Uma intimidade, um companheirismo, porque aquele coletivo, né, se transformou num indivíduo, a gente passa a conhecer aquele indivíduo quando sai do seu coletivo, ele se torna outra coisa, né? Ele se torna parte de nós. E a afeição que a gente sente, os sentimentos que nós sentimos, não importa se ele consegue corresponder ou não, são coisas inabaláveis que a gente não pode destruir, ou seja, a gente passa a amar aquela coisa que nem emoção sente. E no processo, se a gente perde este ser, ferrou. Foi exatamente o que aconteceu então aqui em todo este episódio. O Isaac é essencial. E aí tem aquela cena final também muito bem feita, muito bem construída, que você pensa que, caramba, no reencontro então de Marcus com Isaac vai ter uma reconciliação intensa, certo? Só que não. Na verdade, ele apenas vai lá, então no novo cenário, naquela estação de ciência, ele entra, percebe ali Isaac concentrado, trabalhando ali na mesa de trabalho, né? Percebe a sua presença. E o jovem lá quer falar alguma coisa, né? Não sabe direito o que dizer, né? Como se expressar a respeito dele ter retornado à vida. E simplesmente, aí que é a parte boa, né? Ele não consegue, porque não precisa. Ele já se sente bem, completamente feliz, só de ver que o outro está vivo. Ou seja, aquilo ali era puro sentimento. Que diabo de discurso você vai fazer para ele que vá ilustrar o que você sente, né? O seu arrependimento, o seu remorso, todas as coisas que você está sentindo dentro do coração, não dá para explicar. Simplesmente aquela cena é sensacional porque ele não fala, ele simplesmente vê que o outro está vivo, o seu ente querido, no fundo, que ele desejou a morte, mas vê que retornou à vida, ele se sente completamente feliz e bem consigo mesmo. Isso que importa, não precisa nenhum discurso barato, mesmo porque também, né, Isaac não entenderia nada, porque ele não consegue sentir porcaria nenhuma, como eu já havia dito, né? Enfim, um final de episódio também sensacional. E como um todo, né, uma bela abertura. Só antes de encerrar, a gente precisa fazer uma comparação com a abertura dos dois outros episódios iniciais, que sim, né, a temática em cima do casal, né, Ed e Kelly, não foi presente aqui dessa vez. Ele fugiu um pouquinho à base que sempre a série teve, né? Ficou deslocada, o que foi bastante interessante, com certeza. Mas também a gente pode afirmar, né, que o próximo episódio deve voltar às questões ali das picuinhas entre casais. Por que não, né? Sempre foi bom na série, sempre funcionou, né? Sempre foi um bom caminho a seguir, né? Com certeza eles vão retornar, os roteiristas, a isso, né? A relação entre o capitão e sua primeira em comando. Enfim, vamos ver como é que fica nos próximos episódios, né? Bom, e para esse, qual a minha nota? Bom, eu achei um episódio sensacional, talvez em algum momento ou outro eu tenha achado que os 77 minutos tenham sido um pouquinho excessivos demais, mas de qualquer forma, no conjunto da obra, é um bom produto de ficção científica, né, que se vale de questões completamente humanas, que eu sempre digo, as melhores histórias de ficção científica são quando se trabalha exatamente os nossos sentimentos, né, as nossas dúvidas, né,
as nossas coisas fixas ali, que a gente não quer arredar o pé, a gente não quer dobrar, né, o que a gente pensa, né, não quer ser vencido em termos de discurso por outros. Está tudo aqui nesse episódio, né, questões morais que tem sentido para lá e para cá, para o lado que parece certo, que parece errado, não tem a visão absoluta, né? Pessoas que não saem do lugar, pessoas que evoluem, tá tudo aqui presente. Um episódio, sim, sensacional, com certeza. Mesmo que um pouquinho arrastado, eu poderia até dar, por exemplo, 4,5 asteriscos, mas não, eu já vou abusar e dizer que sim. Mesmo que eu me arrependa depois, talvez não me lembre desse episódio, não, com certeza sim, um episódio excelente. Portanto, para ele, vai lá, 5 asteriscos. Merece sim esta nota máxima, mas vamos ver então como é que ficam os próximos, porque se eu digo que esse é o excelente, o que virá depois? Será que eu deveria ter dado 4,5? Pode ser que eu me arrependa depois, né? De qualquer forma, fica combinado que na semana que vem a gente retorna na próxima quinta-feira para acompanharmos o segundo episódio da terceira temporada da série The Orville, que espero seja renovada para a quarta temporada brevemente, porque esse começo já foi sensacional. É isso.